Bom dia a todos. Se possível, Yuri deveria passar na zona mista e pedir desculpa e não se esconder. Não, agora não, amigo. Amiga Dulce, é desculpa de jogador agora em rede social. A assessoria já colocou lá ontem no Instagram, lá nos stories. Tá lá no story pedindo desculpa e tal. Desculpa agora é pelo Instagram, né? Passar na zona mista, meter a cara lá, entendeu? E outra coisa, não adianta pedir desculpa, né? Se desculpar não altera a realidade. E a realidade foi que num ato de ninguém entende por que ele resolveu fazer isso, perdemos um pênalti, um gol ali naquele momento era importante, mais um gol, terminar o primeiro tempo com 2-0. Ok, a gente ia passar 40, de qualquer forma, 45 minutos de defesa contra-ataque, com o Flamengo ali, em cima. E aí? E aí, num contra-ataque, você consegue mais um golzinho, né? Fechava a tampa do caixão, mas não. O que aconteceu? Bateu o pênalti daquele jeito, perdeu o gol, veio para o segundo tempo, ainda fez o gol, ok. Perfeito, fez um gol, ele fez o gol. Mas aí o Corinthians não teve força, não teve qualidade técnica para segurar o que vinha depois. E não é só isso, Silvinho. Aqui o John Tavares, Johnny Tavares, não é só isso. Após o jogo contra o Sport, bater um pênalti bem e com força era uma resposta contra aquele jogo frouxo contra o Sport. Então, você vê o peso de uma derrota. Que perder para o Flamengo hoje, para nós, amigos, é duro dizer, mas é normal. O que não é normal é perder para o Sport. E o nosso campeonato não é contra o Flamengo. O Flamengo briga lá em cima. Está com 50 e tralalá pontos. A nossa briga é do meio para baixo. Então não pode perder para a Juventude, não pode perder para Esporte, não pode perder para Vitória, não pode perder para esses times lá de baixo, não pode perder para Vasco, para esses times do meio para baixo. Aí perde para o Sport, aí chega em casa, pega um jogo desse, perde, aí complica. Aí o problema está aí, tá? Perder para Sport, né? Dona Will não é mesmo, mas se abre pelo menos 2-0, seria outro jogo. Seria assim, seria outro jogo. Teríamos 45 minutos de jogo de ataque contra a defesa. Mas sim, seria outro jogo, né? Mais tranquilidade, porque o cansaço vem também de pressão, enfim, necessidade de resultado e tudo mais. Se vai com 2-0 para o segundo tempo, ia tomar pressão do Flamengo, ia, mas ia estar com 2-0 no placar. O Flamengo ia ter que correr ainda mais, ia ter que pressionar ainda mais, ia ter que se expor ainda mais. Mas o nosso time, ele perde fisicamente, perde tecnicamente, quando tem que mexer esse desespero, porque aí você tem que colocar Kaká, você tem que colocar Rian, tem que colocar Thales Mágico, Thales Trágico. E aí? Dulce Vieira, nas coletivas, o Dorival não diz nada com nada e não aceita críticas. Aliás, ontem nessa de não aceitar críticas, ontem eu acho que até foi uma pergunta dura, né, do nosso colega Pedro Ramiro para o Dorival, perguntando se o time é mal. O que acontece? Que o Corinthians tem uma semana para treinar e vem e não mostra. Mas aí foi um pouco injusto, né, a pergunta, né, do Pedro Ramiro. Será que o Corinthians é mal treinado? Você perguntar isso para um treinador, rapaz. Depois de uma paulada, Dorival reagiu ali, foi até não perdeu a linha que não é a do Dorival, mas mal treinado. E o primeiro tempo? Ele fala assim: você assistiu o primeiro tempo? Mas... E o primeiro tempo? O primeiro tempo do Corinthians foi muito bom. Aquilo é treino, foi treinado. O problema do Corinthians é quando precisa mudar, é quando precisa trocar jogador, é quando precisa mudar cenário de jogo. Esse é o nosso grande problema hoje. Bem treinado, o time é, mas um elenco curto. O Corinthians contratou Angileri para essa temporada. Fiquei Angileri e Vitinho. Perde jogador pra cacete. Tá lá o nosso Memphis, ontem tava lá, né? Todo bonitão, agasalhão, camisa nova por cima, óculos, tal. Parecia um rapper, né? Tava lá, tá com edema. Marco Belo disse aqui semana passada que o edema já foi. Aí ele não viajou semana passada, ok, tava, né?
Aí não jogou ontem, né? Mas tá curando edema ainda. Quer dizer, quarta-feira tem jogo. Quer dizer, hoje, amanhã viaja. Quarta tem jogo. Ele vai ou vai se curar do edema ainda? Né? O Garro tem mais tempo ainda. O Garro estava lá ontem. Aliás, uma bela homenagem lá pro Renato Augusto. Né? Aliás, eu perdi a conta de quantas vezes o nosso presidente stakeholder apareceu no telão ontem. Tava lá. O presidente só aparece também em festividades, né, presidente? Deu lá a camisa, apareceu lá, o presidente Osmar Stabile vai homenagear Renato Augusto, depois o presidente Osmar Stabile vai homenagear Luan Santana. Tava lá o nosso presidente distribuindo homenagens e presentes. Tá lá, tá bom. Tá lá. Até eu escrevi isso lá, o cara, mas vocês reclamam quando ele não aparece, quando ele aparece reclama. O não aparecer não é isso que a gente está dizendo. O não aparecer é tá com a fama no clube de ser um presidente rei com parlamentarismo, quem manda que são os primeiros-ministros. Mas tudo bem, né? Vamos lá, não é isso que o presidente não chuta a bola, né? Só que é o presidente que teria que contratar, porque o outro lá diz que ia contratar 4 jogadores. Na contratação prometeu 4 jogadores. Veio o transfer ban, o Félix Torres. Tomamos transfer ban. Não arrumaram dinheiro para pagar o Félix Torres, o Santos Laguna, não pudemos contratar. Aí tá aí o Dorival, com esse elenco capenga, cheio de jogador entregue no departamento médico, as lesões de coxa e tudo mais, elas explodem, elas aparecem assim, as lesões, elas, né? O Garro entra para se aquecer, sente lesão. O André Ramalho sobe no ônibus, sente a coxa. O André Ramalho estava inscrito pro jogo. Chega o ônibus, o jogador 10 cadê o André Ramalho? O André Ramalho sentiu lesão, quando que vê? É umas coisas que fica difícil, os caras não explicam pra gente, então a gente fica aí nessa dúvida cruel, né? Os caras não explicam. Sentiu lesão, mas peraí, o cara não treinou, não foi relacionado. Sentiu lesão quando? No almoço? Foi lá no bandejão, lá, deu 2, 3 passos para encher o prato. Que foi? Senti a coxa. André Ramalho, lesão na coxa. Né? Márcio Vieira, Gilvinho, o negócio é tentar fazer esses 15 ou 16 pontos que ainda faltam para não cair. Depois é fazer uma limpa nesse elenco. Romero, Maicon, Thales, não renova. Vende Yuri, Garro, vai ter que isso mesmo. O nosso campeonato é pontuar 45, 46 pontos para não correr nenhum risco. E Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. Bom dia, Silvinho. Hoje tem balada para esfriar a cabeça, elenco mimado. Elenco mimado e baladeiro, né? Tem lá 2 ou 3 lá que. O tal lá, dizem lá, quem tá dando uma quebrada é o tal do Hector, né? Que adora uma quebrada. Um inútil, não serve para absolutamente nada, vai render ainda processo, que o Corinthians está devendo também para esse cara, vai ter que acertar para esse cara. Ninguém quer esse cidadão, tá lá treinando separado e dando umas quebradas na noite também, né? Um inútil, né? E aí tem o seu Garro que apareceu aí numa baladinha, tem lá o José Martins, não, tem lá o seu Carrídio, que também adora uma festinha. Tá aí, elenco mimado e baladeiro, né? E aí? Só que a paciência da torcida tá. E foi como o presidente dos Gaviões falou numa entrevista aí, no dia que eles foram lá. Todo lugar tem um corintiano. Já lembra lá o negócio do Luan? Que a menina lá que trabalhava lá reconheceu e avisou um amigo que era Uber, que é do Gaviões, e os caras foram lá atrás do Luan. Uma hora vai dar perto essas baladinhas que vocês estão indo aí, hein? Dá uma segurada aí, né? Porque vai dar merda uma hora aí.